Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC. E Inal Ciência e Saúde. Referência em medicina nuclear. Olá, muito bom dia, Centro-Oeste Mineiro. Bom dia, amigos da TV Alterosa, amigos do programa Alô Doutor. É sempre uma honra ter a sua audiência toda segunda-feira a partir das 11 da manhã. No programa Alô Doutor de hoje, eu converso com a médica otorrinolaringologista e também especialista em medicina do sono, Érica Pires. Nós vamos falar sobre o tema O Sono na Pandemia. Um tema importante no programa Alô Doutor de hoje. Já já a gente volta, não saia daí. Toda caminhada começa no primeiro passo. Há mais de 20 anos, a Ortodil deu seus primeiros passos no segmento de próteses e órteses ortopédicas em Divinópolis. Percorremos um longo caminho. Crescemos, evoluímos. Muitas histórias de superação pudemos acompanhar. Hoje, somos referência na fabricação de próteses, coletes ortopédicos, aparelhos para fratura, tutores, calçados especiais, palmilhas posturais de conforto e para pés diabéticos. Ortodil, satisfação e os melhores resultados em próteses e órteses ortopédicas. Um moderno centro de tratamento, estudo e pesquisa na medicina hiperbárica. Este é o Instituto Cicatrizare. Nossa região já pode contar com um tratamento mais moderno e efetivo aos pacientes com doenças crônicas como pé diabético, úlceras de varizes, lesões agudas, queimaduras, traumatismos e abscessos. A mais alta tecnologia e os profissionais médicos mais qualificados para a oxigenoterapia. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Estudo em uma universidade nota máxima no MEC. Eu curso medicina, farmácia, medicina veterinária, estética e cosmética, psicologia. Vencer Unifenas você também. Vestibular Unifenas 2021. Acesse unifenas.br. Saúde para todos, Minas Gerais, saúde para todos, Centro-Oeste Mineiro. Olha, a nossa produção aguarda o seu contato. Aqui você participa nos enviando a sua sugestão. A sugestão de um tema ou um entrevistado, não é? Você pode aí entrar através do nosso e-mail ou telefone, o WhatsApp do Alô Doutor. Esse é o WhatsApp do Alô Doutor. E também pelo Instagram. Você que está em casa agora, está com o celular na mão? Entre no nosso Instagram. Passe a seguir o @Alô Doutor, o Instagram da saúde no Centro-Oeste Mineiro. É um prazer ter a sua audiência em tempos de pandemia. Os municípios já fazem a programação da vacinação e nós acompanhamos, né, as etapas de vacinação em Minas Gerais, principalmente na nossa região. É um momento importante, histórico para o Brasil e o mundo, e o Alô Doutor acompanha de perto o desenrolar da pandemia e especialmente da vacinação, né? E aqui hoje recebendo a doutora Érica Pires, né? A doutora Érica Pires, que vem de Itaúna, ela que é natural de Governador Valadares e é especialista em medicina do sono, médica otorrinolaringologista, né? E esse tema é importante demais. O sono da pandemia, né? Na pandemia, muitas pessoas dormindo mal, principalmente nesses últimos meses, por vários fatores, né? Por isso ela está aqui, atendeu prontamente o nosso convite e conversa conosco hoje. Doutora Érica, bom dia. É um grande prazer recebê-la aqui no Alô Doutor. E a gente que mantendo a segurança, né, o distanciamento, tudo que é definido como segurança para nós dois aqui, né, nessa entrevista. Agradeço o convite. Bom dia, Davi. Bom dia a todos os amigos do programa Alô Doutor. Eu estou muito feliz de estar aqui porque é um tema que está cada vez mais frequente e a gente observa o crescimento dos distúrbios do sono em períodos de pandemia. Muito bem, né? Espero poder ajudar. Com certeza vai ajudar, né? Muita gente está esperando
para a gente explicar um pouco sobre isso, né, e ajudar as pessoas a dormirem melhor, né? Principalmente os casais, né? Os dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 41,7% dos brasileiros relataram algum distúrbio do sono na pandemia em 2020. Olha só, como insônia, bruxismo, pesadelos e roncos. Os estudos apontam que as mulheres, especialmente as que têm filhos em idade escolar, foram as mais prejudicadas. Isso porque precisam conciliar trabalho em home office, aulas online, demandas domésticas, causando estresse, ansiedade e perda de peso, né? Aliás, perda de sono, desculpe, né? Sono, o peso a gente pode falar depois, né? Todas as faixas etárias foram afetadas, desde criança e idosos, tendo seu sono prejudicado. É isso mesmo, doutora Érica? Isso. E existem dados mundiais falando que a insônia, ela abrangia cerca de 15% da população mundial. E com a pandemia, mais que duplicou. Hoje são 34% da população mundial com quadros de insônia. Olha só, é muita coisa. Nesse momento, está quase assim acabando o tempo de responder um questionário que os médicos brasileiros, especialistas em sono, a Associação Brasileira do Sono, vem fazendo uma pesquisa e é muito importante vocês, telespectadores, participar dessa pesquisa preenchendo um questionário no site da Associação Brasileira de Sono, que é o www.abssono.com.br. Esse questionário é muito rápido, dura mais ou menos uns 3 minutos e vai perguntar como era o sono antes da pandemia e depois da pandemia, a partir aí de março de 2020 até agora. Ainda dá tempo para preencher, que é muito importante, que a partir desses dados, os médicos vão elaborar políticas públicas, tentar com o governo, políticas públicas para tentar melhorar esse quadro de insônia na população. Tá, nós vamos tentar repetir esse site, né? No terceiro bloco, de repente, se a produção ainda puder colocar, porque é uma utilidade pública, essa informação muito boa. Uhum. Nós vamos, então, destacar agora por que é importante dormir bem. Muita gente fala assim, para que eu vou dormir? Eu tenho tanta coisa para fazer, né? E o sono, ele é muito... Dormir bem, é muito diferente de dormir. Assim, por que a gente tem que dormir? E por que é importante dormir bem? É durante o sono que o cérebro faz tipo uma limpeza, que é o sistema linfático. Ele faz essa limpeza que vai ajudar durante o dia, tá? E aí vai prevenir algumas doenças cerebrovasculares, como a doença do Alzheimer, por exemplo. Quando a gente dorme mal, né, enquanto a gente está dormindo, o sistema imunológico, a gente consegue produzir o sistema imunológico que produz anticorpos. E esses anticorpos são importantes para a nossa defesa. Então, se a gente não dorme bem, a gente tende a ter mais doenças. E é durante o sono que o organismo faz o cérebro faz a consolidação da memória. Então, começa a guardar o que é importante e eliminar o que não é necessário. No sono. Durante o sono. Então, se a gente não dorme bem, então a gente começa a ter perda do raciocínio, vai ter um raciocínio mais lento. Olha só. Vai reduzir a produtividade. Concentração. Reduz a concentração e, com isso, aumenta o risco de acidentes de trânsito e acidentes no trabalho. Durante o sono também, a gente faz onde faz o metabolismo e a produção dos hormônios que regulam o apetite, tá? Então, se a gente não dorme bem, a gente tende a ganhar mais peso, tá? Tá vendo? Nós acabamos falando de peso aqui. Eu falei perda de peso, mas é perda de sono. Mas vamos falar do peso. Isso. Se não dorme bem, a gente tende a ganhar mais peso, porque a gente não consegue produzir o hormônio da saciedade. Então, aumentando o peso, vai aumentar os quadros de ronco e, com isso, se não tratar, vai causando uma apneia. Porque tem gente que dorme, às vezes, dorme 4 horas e se diz, eu estou ótimo. Qual que é a referência de horas de sono para cada um de nós? Continua sendo 8 horas?
Não, existe, assim, são dados, existe estabelecido uma padrão, tabela. Né, mundial por faixa etária, tá? Sim. Então, depende da faixa etária. Então, crianças, né, bebês, crianças até 5 anos de idade, eles têm que dormir em média de 10 até 16 horas. E eles dormem meio picado, né? Dorme de manhã, dorme à tarde e dorme à noite. Crianças e adolescentes devem, a partir aí dos 5, 6 anos, já devem dormir de 9 a 12 horas. Tá? Olha só. E jovens... É importante, né? dormir cedo a criança, né? E jovens, isso, né, a gente vai conversando. E jovens devem dormir aí também, né, nessa faixa assim, de 9 até 10 horas. E os adultos, entre 7 a 9 horas, tá? Só que nessa ponta da curva, existe os curto-dormidores, que esses que dormem aí umas 5, 6 horas, e os longo-dormidores, tá? Que precisam dormir mais que 10 horas, tá? E isso depende muito do cronotipo. Cada um tem um cronotipo, tá? E isso a gente tem que respeitar. Mas tem gente que abusa, né? Mas é um respeito, mas você começa a acordar cansado. Se você está cansado, irritado, então é sinal que seu sono não está sendo de boa qualidade. Aquele soninho, né, após o almoço, ele faz bem? Depende, tá? Depende. Se você é um longo dormidor ou se você tem uma doença de sonolência excessiva, você precisa tirar um cochilinho mesmo, de 30 minutos, 20 minutos? Não mais que 20 minutos. Não mais que 20 minutos, né? Mas as pessoas que têm insônia não devem dormir depois do almoço. Senão à noite não dorme. Quais são os problemas mais comuns do sono que foram causados pela pandemia do coronavírus, doutora Édrica? Assim, com essa pandemia O que você tem visto no seu consultório, na sua clínica? Assim, os grandes vilões, né, da pandemia foi a ausência dos sincronizadores. O maior sincronizador é o sol. A ausência dos sincronizadores? Porque as pessoas ficaram mais em casa? Mais em casa. Fechados. Então, fechados. Então, fechados sem aquele ciclo claro e escuro. Sem a referência. O claro escuro, o despertador, porque tem que acordar cedo. Então, assim, o sol e o relógio são os maiores sincronizadores. Então, assim, com isso, as pessoas mais em casa tendiam a atrasar um pouquinho a fase. Então, tende a dormir de 2 a 3 horas mais tarde e, com isso, acordar mais tarde, tá? Especialmente os adolescentes, né, e os jovens, eles precisam de dormir mais, tá? Porque eles produzem mais hormônio o hormônio do sono. Então, eles já, por si só, eles dormem e são mais fáceis de atrasar a fase. E com a luz dos eletrônicos, celular, televisão, os computadores, o celular, ele emite essas luzes eletrônicas, eles emitem uma frequência azul que vai na retina e, com isso, diminui a produção do hormônio do sono. Então, vão atrasando essas fases aí, vão dormindo mais tarde e vão acordar mais tarde. Só que quando voltar à aula, tá? Isso vai ser um grande problema, porque eles vão ter que acordar mais cedo e aí vão dormir menos. Outro problema também, na causa da pandemia, foi as contas, né? Conta para pagar e não tendo, principalmente os profissionais liberais, né? Não tendo como trabalhar, vai dando ansiedade, essa ansiedade vai gerando um quadro de insônia, e com todas as comorbidades, né? E isso vai atrapalhando o sono. Muito bem. Fora isso, outra coisa com as pessoas dentro de casa, não estão fazendo atividade física, aumentaram o peso de mais ou menos de 2 a 5 quilos. Olha só. Então, aumentando os quadros de ronco e podendo, né, se não tratando, então você está trabalhando muito, hein? Nesses últimos meses, hein, doutora Édrica? Tá. Olha só, nós vamos ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com a doutora Érica Pires, que é otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono. Nesse próximo bloco, nós vamos dar dicas de como você pode dormir melhor, mesmo em tempos de pandemia. Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí.
Um moderno centro de tratamento, estudo e pesquisa na medicina hiperbárica. Este é o Instituto Cicatrizare. Nossa região já pode contar com um tratamento mais moderno e efetivo aos pacientes com doenças crônicas como pé diabético, úlceras de varizes, lesões agudas, queimaduras, traumatismos e abscessos. A mais alta tecnologia e os profissionais médicos mais qualificados para a oxigenoterapia. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Sabemos que você não aguenta mais. Nós também. A vida mudou e todos perdemos muito. Continuamos aqui, mas proteja-se. A Covid não tem mais idade, sexo, cor, nem classe social. A Covid não tem pena. De repente, ela pode roubar o seu último abraço, o adeus entre pais e filhos. Essa é a verdade da Covid. A situação é muito grave. Mas acredite, você pode mudar essa história. Seja responsável, respeite. Não deixe a pandemia levar os seus sonhos, os seus amores. Não leve a Covid. Um simples encontro pode levar embora a esperança. Uma vida inteira. Como se constrói uma imagem de sucesso e referência para o tratamento e diagnóstico em medicina nuclear? Com constantes investimentos em equipamentos e tecnologia, com equipe permanentemente atualizada e preparada, e atendimento qualificado e humanizado com um olhar sempre voltado para o futuro. E corpo clínico super especializado em mais de 25 anos de uma história de experiência e sucesso. Assim, a Inal constrói a sua imagem. Inal, Centro de Medicina Nuclear, em Divinópolis, BH, Nova Lima, Itabira e Lafayette. De volta e já mostrando a revista Alô Doutor, grande conteúdo em saúde no Centro-Oeste Mineiro. Eu fico feliz em poder levar adiante esse projeto, que chega agora em maio, né? A sua 33ª edição. Muito mais conteúdo para você ler e reler nas salas de espera, a revista que veio para ficar. E um complemento importante para o Grupo Alô Doutor, sem dúvida, é a revista Alô Doutor, como um formato de informação que deu certo. @Alô Doutor, esse é o nosso Instagram. Passe a seguir o Instagram do @Alô Doutor, onde você pode conferir as notícias da saúde de toda a nossa região. Eu quero aqui destacar a nossa convidada, a doutora Érica Pires, que é otorrinolaringologista e fala sobre o tema o sono na pandemia. Ela que é especialista em medicina do sono, e eu quero aqui destacar o seu trabalho lá na Clínica Otovaz, né? É. E há quanto tempo existe a clínica lá, doutora Érica? Bom, a clínica, a gente, eu e meu marido, né? Então tem Dr. Milton, Dr. quero até Milton, mandar um abraço para ele. Né? Milton Pereira, já que é vascular, ele é cirurgião vascular. Isso, já tem 12 anos que eu estou lá em Itaúna. Olha só, e esse projeto da clínica nasceu como? De você montar uma estrutura, né? Para atender os pacientes com distúrbios do sono, né? Porque como otorrino, a gente recebe muito paciente que ronca. O ronco vem sempre ligado. Quem roncar não é normal. Então, não é normal, mas todo mundo ronca, doutora Érica. Não, então todo mundo tem que fazer tratamento. Todo mundo tem que procurar um otorrino, tá? E aí, à medida que vai tendo o ronco, hoje existe... A esposa não pode ficar brava que o marido ronca. Não, não pode, não pode, porque tem um problema, ele tem um problema, então tem que tratar, tá? Então, aí, recebendo muitos pacientes com problema de ronco, hoje existe um exame que chama polissonografia, né, que é o exame padrão ouro para todas as doenças os distúrbios do sono. É o que melhor avalia. Você tem a polissonografia? Tem, lá a gente trabalha. Como é que é? O paciente dorme na sua clínica? Sim. São quantos leitos que você tem lá? São 3 leitos. 3 leitos? Aí são 3 leitos lá, mas tem os pacientes que não querem dormir na clínica e hoje o estudo do sono também pode ser na casa do paciente. Ah, que legal. Tá? O paciente vai com um aparelho para casa e dá para fazer um estudo muito bom na casa. Porque no caso de quem tem apneia, a apneia pode até dar uma parada respiratória. Né? Isso. Que é aquela parada, a pessoa ronca e fica. Aquilo é um perigo. É um perigo. Né? Tem tratamento? Tem tratamento. Eu quero até deixar o seu contato aqui, a título de mais informações sobre o tema, né? Isso. A gente gosta de deixar o seu contato lá em Itaúna,
VAS, né, que tem o tratamento dos distúrbios do sono, né? Isso. Fica aí, o pessoal liga aqui na TV, então é importante a gente já deixar o seu contato aí, né, para que as pessoas possam fazer o tratamento e até uma utilidade pública que a gente possa fornecer, né, esse contato, né? E as pessoas dormem lá, pode dormir lá ou pode fazer o tratamento em casa, então? Em casa, isso. Né? O tratamento não, o exame em casa. O exame em casa, desculpa. Isso. Agora, o que é insônia? Explica pra gente. Tem pessoas que dormem, não têm dificuldade de dormir, pegam no sono rápido, mas tem dificuldade de manter o sono, acorda várias vezes durante a madrugada. Isso é normal? Não. Né? Não. Então, insônia é todo problema que todo paciente que tem uma dificuldade para começar a dormir, manter o seu sono ou acordar muito cedinho, desde que aconteça mais que 3 vezes por semana e por mais de 3 meses. Então, se o paciente apresenta isso e acorda cansado, com uma sensação de sono não reparador, isso é considerado como insônia. E com isso vem todas as doenças comórbidas. Né? Existe algum exame que identifica a insônia, que ajuda a identificar a insônia? Não. Primeiro é o paciente que ele... A causa da insônia, desculpa. Né? A causa, primeiro, o paciente tem que saber que o sono dele não está bom. Ele está tendo dificuldade, né? Como foi falado anteriormente, e ele acorda cansado e com isso vem tendo irritação, perda de raciocínio. Então, isso é primeiro o paciente identificar isso. Depois procurar um médico, né, de preferência na área de medicina do sono, que vai fazer uma avaliação clínica e, se possível, vai fazer um diário do sono, em alguns casos a actigrafia e a polissonografia, que é o exame padrão ouro para identificar a insônia, mas todos os problemas que podem atrapalhar seu sono e não seja insônia. Então, vai descartar outras doenças. Agora, doutora, tem muita gente que toma remédio por conta própria para combater a insônia. Aí é um risco também, né? Infelizmente, é a maioria, né? É a maioria? É a maioria. Vem aquele paciente que quer uma receitinha de um remedinho para dormir. Mas a insônia... De vez em quando ainda vai, né? Mas não pode ser uma rotina. Não pode ser uma rotina. E quando procura já um médico especialista, já tem anos que estão com medicamentos, principalmente aqueles de tarja preta, que não são remédios que tratam insônia, tá? E aí fica polimedicados, né? Então, assim, o tratamento para insônia, ele consiste muito mais no paciente, depende do paciente do que do remedinho do médico, tá? Ok, então você trata a insônia lá? Sim. Na sua clínica? Sim. Okay. Então, o importante para o paciente, no caso, é fazer uma boa higiene do sono. Ah, eu ia falar isso. São eu queria que você falasse sobre a higiene do sono. Isso. Né? E existe, assim, então, a higiene do sono que é fundamental, junto com uma terapia comportamental cognitiva, que é voltada para a insônia. Isso faz com um psicólogo especializado na área. E medicações em alguns casos. Rapidinho, dá algumas dicas aí dessa higiene do sono. O que a pessoa deve fazer para se higienizar antes de dormir? Primeiro, o paciente, ele tem que fazer, de preferência, uma atividade física, tá? Pela manhã, preferencialmente pela manhã. E quando não der para fazer de manhã, eles devem até 6 horas da tarde, tá? Ele tem que procurar dormir e acordar em horários regulares. O nosso cérebro precisa de rotina, tá? Então, dormir sempre, inclusive final de semana, férias. Dormir. Sempre, tá? Naqueles horários que você acha que vai ficar, né? Que você, pelo menos umas 7 horas que a gente pede, tá? Inclusive final de semana e feriado. Apague as luzes, gente. Desliga celular, desliga o computador. As luzes, os eletrônicos, isso tudo a gente deve evitar, de preferência, 2 horas antes de dormir. Se não der, às vezes não dá tudo, pelo menos 1 hora antes, tá? Porque a luz azul atrapalha a produção do hormônio do sono, tá? A luz azul, repete isso aí. A luz azul que vem dos eletrônicos atrapalha a produção do hormônio do sono, tá? Olha só, principalmente as mães, os pais, né, que nos assistem. Isso. Então, assim, evitar a cafeína depois das 16 horas, tá? E vai para a cama só no horário que tiver com sono. Nossa, mas eu tô sem sono. Então, você vai para um ambiente, você vai para uma cadeira, vai escutar uma música relaxante, vai ler um livro, para fazer aquela assim, você vai começar a frear. Então, de manhã, faça tudo, deixa um dia agitado e tudo, e à noite já começando a frear. Apague as luzes, deixa o ambiente fresco, silencioso e escuro. Tá. E nessas épocas de pandemia, é só importante, assim, quem está em home office, é importante, assim, eu vou trabalhar,
Não vai de pijama, eu estou no home office, não. Você coloca toma um banho, coloca uma roupa, mesmo que você vai ficar em casa, que isso é importante para o cérebro, tá? Isso é exatamente. Importante. O cérebro está entendendo que você está em casa, mas que você está trabalhando. Isso. Se for fazer videochamadas, é bom ter o contato com a família, então, por videochamadas, mas não fazer na hora de dormir, tá? Faz antes, né? Mais cedo, para ter o contato. Gostaria que a produção me informasse o tempo. Tomar uma bebida, como por exemplo uma taça de vinho, uma cervejinha, para relaxar e dormir melhor. Isso funciona ou atrapalha? Ajuda ou atrapalha? Não, atrapalha, tá? Porque o álcool, ele atrapalha o sono, ele não deixa o sono ficar profundo. Então, você vai dormir, ele é fácil, vai te induzir ao sono, mas vai ser aquele sono superficial e ele não deixa aprofundar. Então, por isso que às vezes você acorda meio cansado, aquela sensação de ressaca, tá? Além disso, o álcool, ele relaxa a musculatura da língua e da faringe, aumentando o ronco e com isso, assim, causando uma obstrução. Aí, podendo levar o ronco e aí, se não tratando, a apneia. Tá bom, então. Então, vamos reforçar as dicas para quem quer dormir melhor e está ansioso, ansiosa, está estressado, está vivendo dias difíceis, de insegurança, né? Qual que é a dica ou as dicas para as pessoas que estão assim? Para que todo mundo possa assimilar essas boas dicas. Então, assim, de manhã, abra a casa, deixa o sol entrar, deixa a luz entrar, vai fazer uma caminhada, mas, né, da pandemia, assim, dá uma voltinha ali na rua, sabe, assim, exercite pelo menos um tempinho de 20 minutos, meia hora, tá? Faça tudo o que você quiser, se quiser mexer no computador, trabalho, tudo, faz isso pela manhã. Vai para anoitecendo, não come assim à noite, evita coisas pesadas para comer, só coisas mais leves. Não leve o trabalho para a cama, não leve computador, celular, conta, não leve, tá? E não faça do travesseiro um terapeuta, tá? Aquele momento ali da sua cama é o seu momento de você dormir. Então, se você estiver preocupado, né, antes de dormir, é bom você ter uma agendinha para você anotar tudo. Tá? O cérebro parece que ele desliga quando você anota, tá? Então é bom fazer isso também. Olha só, boas dicas. Eu quero agradecer muito a sua presença, parabenizar pelo seu trabalho lá em Itaúna, né? Eu sempre trabalhei aqui com grandes profissionais da medicina do sono, já há 21 anos, 22 anos já vamos chegar agora de trabalho com as entrevistas médicas, né? E a gente conhece muitos profissionais, né? Você é a primeira vez que vem ao Alô Doutor, apesar de eu ter te convidado há 9 anos atrás na Itaúna. Você ainda estava, eu lembro que você estava grávida, seu filho deve ter uns 8 anos de idade. Isso. Né? E hoje você está aqui no programa. Eu quero parabenizar pela estrutura da sua clínica lá, que é especialista, né? É uma clínica dedicada à medicina do sono, né? Isso, né? O que a gente precisar dentro da medicina do sono, a gente tem lá. Tá, eu estou deixando o contato aí novamente, porque certamente muita gente liga aqui na TV para querer saber mais informações e a gente fica feliz em poder deixar o seu contato. Tá. Inclusive lá também, assim, além da medicina do sono, na parte de otorrinolaringologia e na parte de cirurgia vascular também. Que é o doutor Milton. Isso, Dr. Milton Pereira, seu esposo, né? Isso, a gente cirurgião vascular. Isso. Muito bem. Obrigada. As suas considerações finais, por favor. Não. Eu quero o seu agradecimento, algo que não foi falado, você pode falar agora. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, agradeço a audiência aí de vocês. É importante, na hora de dormir, gente, assim, agradeça aquele dia que passou e dorme, relaxa, sabe? Faça uma oração, independente da religião, assim, é importante que aquele momento você trabalhou, você passou por dificuldades ou não, mas você chegou até o fim. Então, assim, é importante agradecer e relaxar para você começar um novo dia. Muito bem. Obrigado, doutora Hélio, pela sua presença. Então, bom dia. A gente espera você, então, na próxima segunda, às 11 da manhã, aqui no Alô Doutor, a maior audiência em saúde da nossa região. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos, Minas Gerais.
Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Unifenas Universidade, nota máxima no MEC. E Inal Ciência e Saúde, referência em medicina nuclear.